Tem uma cena clássica que se repete quase toda manhã, né? A gente acorda com o toque do despertador e aí os pés vão tateando no escuro até encontrarem os exatos mesmos chinelos ali do lado da cama. Sempre no mesmo lugar, impressionante. Exato. Aí caminhamos até a cozinha, preparamos aquela mesma xícara de café usando a mesma caneca de sempre e, quase no piloto automático, a mente começa a repassar a mesma lista de problemas do dia anterior. E rola aquela ilusão de que o amanhecer traz uma página em branco, né? Uma vida nova. Pois é. Mas, na realidade, a gente está reprisando um roteiro frame a frame. E para quem busca uma transformação profunda, a ciência moderna sugere algo bem radical. O ato de mudar exige literalmente perder a velha mente e criar uma nova. Isso mesmo. E na nossa análise profunda de hoje, a missão é super clara. A gente vai explorar a ciência por trás de como a mente molda a realidade física, a realidade biológica. Tudo baseado numa compilação de pesquisas de física quântica, neurociência e epigenética, tiradas do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. E é fundamental a gente estabelecer logo de início o tom dessa nossa conversa. Não estamos entrando aqui no terreno do misticismo sem base, sabe? Ou daquela autoajuda barata. De jeito nenhum. É ciência dura, mensurável. Estamos falando de princípios que vão desde a estrutura fundamental dos átomos até a forma como ocorre a expressão do nosso DNA. É a biologia, a química do cérebro e as leis da física operando juntas. Caramba, é muita coisa. Sim, e o grande objetivo aqui é entender os mecanismos exatos que fazem com que essa repetição diária construa uma espécie de prisão invisível. E, claro, como usar esses mesmos mecanismos para abrir a porta dessa prisão. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque para a gente entender como alterar a realidade, primeiro precisamos desconstruir do que essa realidade é feita, certo? Exatamente, a base de tudo. Porque, historicamente, nós fomos condicionados a ver o mundo pelas lentes da física clássica. Aquela do Newton, do Descartes. Na escola, a gente aprende que a mente e a matéria são coisas separadas, caixas distintas. O universo como uma máquina gigante, previsível, com engrenagens sólidas. Isso. Mas aí chegou a física quântica, com Einstein e a galera que veio depois, e simplesmente virou essa mesa de cabeça para baixo. Quando os cientistas começaram a olhar para a composição do átomo, que é a unidade básica de tudo, eles descobriram um negócio chocante. É a parte que dá um nó na cabeça. Sim. O átomo é 99,999999% energia e só 0,00001% matéria. É muito espaço vazio. Para visualizar isso, sabe aquele modelo antigo de átomo da feira de ciências da escola? Ah, o modelo planetário. Cheiro de bolinhas de isopor presas com palito de dente, né? Esse mesmo. Aquilo ali, se interpretado literalmente, é uma mentira absurda. A realidade quântica não é feita de bolinhas sólidas orbitando. É, na verdade, uma nuvem invisível de possibilidades. E isso me leva a uma questão que eu acho bem provocativa. Manda. Se a estrutura humana e tudo ao redor é feito quase 100% de energia e espaço vazio, por que a humanidade é tão obcecada em focar só nessa minúscula fração material da vida? O que é fascinante aqui é que, quando a gente mergulha no nível subatômico, essa energia vasta não é parada, não é um vácuo morto, sabe? Os elétrons que formam essa nuvem existem como uma onda de infinitas probabilidades. Ou seja, eles não estão num lugar fixo. Exato. Eles não estão lá paradinhos esperando serem encontrados. Eles estão em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. É puro potencial. E aqui entra o conceito que muda as regras do jogo. O efeito do observador. Que é o que colapsa essa onda, né? Isso. O que faz essa probabilidade virar uma partícula física, um evento real, é a observação. Espera. Vamos deixar isso bem claro para quem está acompanhando a gente. Você quer dizer que o simples ato de observar, de direcionar a atenção para algo, altera o comportamento da energia na base de tudo? Exatamente isso. A consciência de quem observa organiza essa onda infinita em uma realidade física. No mundo quântico, a linha que separa a mente que observa da matéria observada não existe. A atenção é a âncora.
A matéria depende do observador. É impressionante pensar que o campo de energia é tão responsivo à nossa presença. Mas a pergunta prática que vem a seguir é meio óbvia. Como é que rola a comunicação no dia a dia com esse campo? É só pensar forte, tipo, eu desejo ganhar na loteria e pronto? Quem dera fosse assim, né? A ciência mostra de forma bem dura que não. Não é só pensar. Pois é. Os pensamentos emitem um sinal elétrico no cérebro, mas os sentimentos, as emoções, eles geram uma carga magnética no corpo. Juntos, pensamento e sentimento formam uma assinatura eletromagnética. Um estado de ser. O estado de ser, perfeito. E para provar isso, tem aquele estudo impressionante do Glenn Rain no HeartMath Research Center. Nossa, esse estudo é um divisor de águas. Muda tudo o que a gente entende sobre biologia. Totalmente. Ele pegou amostras de DNA humano, colocou em tubos de ensaio e foi testar se as pessoas conseguiam afetar fisicamente esse DNA. O primeiro grupo recebeu a instrução de usar apenas emoções positivas fortes, tipo amor e gratidão. Só segurar o tubo e sentir isso. E o que aconteceu? Nada. Zero alteração na estrutura do DNA. Aí o segundo grupo fez o oposto. Manteve uma intenção claríssima, um pensamento focado em mudar o DNA, mas sem emoção nenhuma. Só o intelecto ali, puro e frio. E também não deu em lã, aposto. Mais uma vez, resultado zero. O DNA só sofreu mutação mensurável, chegando a enrolar ou desenrolar a dupla hélice em até 25% no terceiro grupo. E o que esse grupo fez? Eles combinaram a intenção clara do pensamento com a emoção elevada. A mecânica disso é de uma elegância tremenda, sabe? A intenção, que é o pensamento, ela dá o direcionamento elétrico, é o alvo. Já a emoção elevada fornece o combustível magnético, é o motor da coisa toda. É uma combinação obrigatória. Sim, e a biologia por trás disso é lógica. Quando tem essa coerência, esse alinhamento total entre mente e coração, o cérebro começa a soltar neurotransmissores específicos. Que viajam pelo sangue, né? Isso, viajam pela corrente sanguínea, interagem com as glândulas e mudam os hormônios. O corpo e o cérebro entram em total coerência química. O campo quântico não responde ao que a gente quer. Responde a quem a gente está sendo, a essa assinatura unificada. Ok, vamos empacotar isso, porque esse ponto é crucial e derruba muitos mitos por aí. Essa descoberta destrói aquele clichê moderno, meio tóxico até, do basta pensar positivo. Com certeza, o pensamento positivo puro não é nada. É como um motor sem combustível, faz um barulhão, dá a ilusão de que algo está rolando, mas não sai do lugar. Se a pessoa tem um pensamento contínuo de saúde, mas o corpo está inundado de ansiedade e medo crônico, o sinal é incoerente. A mente fala sim, mas o corpo está gritando não. Exato, pura oposição. Mas aí vem o grande dilema da experiência humana. Se a fórmula é lógica juntar pensamento com sentimento, por que é tão absurdamente difícil mudar na prática? Essa é a grande barreira. E a resposta está enraizada na nossa biologia do hábito. Isso levanta uma questão importante sobre como a identidade é formada. A neurociência diz que lá pelos 35 anos, mais ou menos, 95% da identidade humana está consolidada. Quase tudo, basicamente. Quase tudo. E feita do quê? De programas subconscientes memorizados. Tem a famosa lei de Hebb, que diz que células nervosas que disparam juntas se conectam juntas. Como se fosse um caminho na grama. Você pisa lá todo dia até virar uma estrada de terra funda. Perfeito. É um ciclo químico implacável. Um pensamento gera um sentimento. Esse sentimento joga um coquetel químico no sangue. E logo os trilhões de células ficam viciados nessa química. Elas se acostumam. E aí o próprio corpo pede mais daquilo. Sim, o corpo exige que o cérebro crie pensamentos iguais àquele sentimento só para manter a dose da substância. O corpo vira a mente subconsciente. Então, quando os 5% da mente consciente tentam instalar um novo hábito, ela entra em guerra com o supercomputador de 95% que roda no automático. É um vício literal. Um vício nas próprias emoções. Imagina um estado crônico de culpa. Se alguém viveu anos se sentindo culpado, as células adaptaram os receptores para absorver exatamente os peptídeos da culpa.
É a dieta delas. E quando a pessoa tenta mudar, as células reclamam. Muito. A pessoa decide, hoje eu paro de sentir culpa. A química cai no sangue e as células entram em abstinência e protestam, enviando sinais de socorro pela medula espinhal e pelo hipotálamo direto para o cérebro. Aquele famoso diálogo interno autossabotador. Isso. Começa amanhã. Isso está errado. Não vai dar certo. É uma analogia que eu gosto muito. É igual morar do lado de um aeroporto super movimentado. Como assim? Explica essa do aeroporto. É que, no começo, o barulho dos aviões é insuportável. Mas, depois de anos, o cérebro filtra o ruído das turbinas. Fica normal. Só que no dia em que o aeroporto fecha e fica tudo em silêncio absoluto, a pessoa não sente paz. Ela sente pânico. O silêncio incomoda, né? O silêncio incomoda. O corpo anseia pelo ruído do estresse ou da tristeza, porque é a única forma biológica que ele conhece de lembrar quem ele é. O caos é a zona de conforto. Essa imagem é perfeita. Quando a tempestade química para, o corpo entra em alerta vermelho. É uma resistência celular incrível. O corpo focado em sobrevivência prefere 1000 vezes a miséria conhecida ao desconhecido. Com certeza. E para vencer essa bioquímica, o material aponta que a gente tem que transcender 3 grandes âncoras: o ambiente, o corpo e o tempo. Porque viver estressado faz a gente focar na matéria e prever o futuro usando só os traumas do passado. E sair do tempo linear é algo que já desafia a nossa lógica básica. Totalmente. E tem um estudo notável do Dr. Leonard Leibovitz que ilustra o poder da intenção fora do tempo linear. Ele pegou dados de mais de 3.000 pacientes internados com sepse, infecção grave, em pleno ano 2000. Um grupo fez orações por uma parte desses pacientes. Certo. Mas olha o detalhe que muda o jogo. Os pacientes pelos quais eles oraram, no ano 2000, tinham sido internados entre os anos de 1990 e 1996. Espera aí. Calma. Deixa a ficha cair para quem está ouvindo. Pessoas no ano 2000 mandaram intenção de cura para pacientes que estavam doentes uma década antes. Como que isso é medido? Eles foram analisar os prontuários originais lá dos anos 90. E o que descobriram foi assombroso. O grupo que recebeu as orações apresentou um tempo de internação bem menor e uma queda mais rápida da febre comparado ao grupo de controle. Sério? Isso prova que a intenção afetou o passado. Afetou a realidade fora do tempo linear. No campo quântico, passado, presente e futuro não são uma linha, são eventos entrelaçados. Caramba, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quer dizer, afetar o passado já dá um nó na cabeça, mas e o corpo físico no momento presente? Tem o conceito de ensaio mental, onde a imaginação altera a biologia antes da experiência acontecer. Os dados sobre isso são muito consistentes. Tem aquele estudo do piano. Pessoas que só imaginaram tocar piano todo dia desenvolveram os mesmos circuitos neurais de quem realmente tocou um instrumento físico. O cérebro não soube diferenciar. Mas o que me pega mais é o experimento do treino isométrico dos dedos. O da contração muscular é incrível. O grupo que treinou fisicamente puxando peso aumentou a força em 30%, normal. Mas o grupo que fez o treino só na mente, sentado, visualizando a contração com emoção, sem mover um músculo, aumentou a força em 22%. A biologia respondeu a um pensamento. Mudança estrutural sem ação física. Aí eu deixo uma provocação. Se a mente só com foco e intenção gera 22% de ganho de massa muscular, o que impede a capacidade humana de reverter doenças profundas só com a mudança do estado de ser? A resposta da ciência é nada. Não impede de nada. Não tem barreira genética intransponível, desde que a pessoa supere o corpo, o ambiente e o tempo. Figuras históricas fizeram isso muito bem. Pensa no Gandhi, por exemplo. Um exemplo clássico de domínio mental. Exato. Como ele aguentou tudo. Ele manteve a visão de igualdade tão viva na mente que o ambiente externo, por pior e mais punitivo que fosse, não alterava o estado interno dele. Ele vivia num futuro que não existia ainda no mundo tridimensional. A biologia se adapta a esse novo mapa magnético. E isso nos leva ao ápice de toda essa superação, a epigenética. A epigenética é, para mim, a reescrita do destino.
Prova que a nossa biologia não é o fim da linha. O determinismo genético vendia aquela ideia de que somos vítimas do DNA, né? Tem caso na família, sentença dada. Uma visão bem ultrapassada. Muito. A ciência hoje é clara. Menos de 5% das doenças vêm de distúrbios genéticos inalteráveis. Onde estão os outros 95%? No estilo de vida, e principalmente no estresse crônico. É o banho de cortisol que fica apertando o mesmo botão genético todo dia. É o sinal do ambiente ativando a doença. Tem aquele estudo japonês sobre diabetes que é genial. Pegaram pacientes e dividiram em dois. Um grupo assistiu a um show de comédia hilário de 1 hora, o outro uma palestra monótona. Depois foram comer. A diferença na glicemia foi absurda, né? Muito. O grupo que deu risada controlou o açúcar no sangue super bem. Mas a análise genética revelou que aquela simples hora de alegria alterou a expressão de 23 genes diferentes no corpo, só por mudar a emoção. Se conectarmos isso ao panorama geral que estamos desenhando, a epigenética é pura liberdade. O epi vem do grego, significa acima, é o controle acima do gene. É como pensar no nosso DNA como um projeto digital no Photoshop, sabe? Cheiro de camadas. Isso. A sequência original das letras do DNA não muda, claro, mas as cores, o filtro, a luminosidade, a forma como a imagem final é impressa, tudo pode ser alterado pelos comandos do teclado. Os sinais que a célula recebe vêm das nossas emoções e pensamentos. Então, um novo estado de ser manda novos sinais químicos. Exato! O corpo ativa variações genéticas diferentes do mesmo projeto estático. E a célula passa a criar proteínas saudáveis em vez de replicar as proteínas doentes. Isso sai dos tubos de ensaio e ganha um rosto com a história do Bill, que está no material fonte. O Bill era um empreiteiro que desenvolveu um melanoma maligno super agressivo. O câncer voltava toda hora, no pescoço, na panturrilha. Uma situação limite. Limite total. E num processo de autoanálise, ele percebeu algo pesado. Por 30 anos, ele vinha alimentando um ressentimento por ter abandonado o sonho de ser músico para assumir a empresa da família. O corpo dele estava vivendo envenenado pela química dessa amargura diária. E ele precisou quebrar esse ciclo de forma radical. Ele foi para Baja, no México. Se isolou fisicamente. Lá, ele começou a policiar todo o pensamento automático de vitimização. Cada vez que a mente ia para o ressentimento, ele mudava o estado de ser para compaixão e gratidão pura. O que exige uma energia tremenda no começo. Sim, mas o impressionante é que, sustentando isso por um tempo, o tumor na panturrilha dele simplesmente secou e caiu. Ele se curou de verdade. Mas isso me traz uma dúvida prática que a gente tem que debater. Qual? O Bill precisou largar a rotina, ir para o México, se isolar? É estritamente necessário abandonar o ambiente físico e fugir para um lugar assim para conseguir desativar os gatilhos emocionais memorizados? Essa análise é muito necessária e a resposta é não. Não é um requisito absoluto. O distanciamento do Bill funcionou como uma ferramenta de facilitação. Ao se isolar, ele cortou os estímulos diários, a empresa, o trânsito, as pessoas, tudo que disparava as reações do ressentimento. Silenciou o mundo de fora. Exato. Mas a ciência mostra que o isolamento real que precisamos não é o geográfico, é o desapego emocional. O ambiente pode continuar igualzinho. A chave é o treinamento intenso da mente para parar de reagir no automático. Observar a frustração sem acionar a cascata de estresse. É isso. Com o ensaio mental, a mudança biológica acontece no meio do trânsito, na hora do rush ou numa reunião de diretoria. O segredo é ser mais forte que o ambiente, não importa a coordenada do GPS. Bom, amarrando os conceitos densos que a gente percorreu hoje. Mudar a própria realidade é mais do que só ter vontade. Comece a entender que somos 99% energia conectados a um campo quântico. Um campo que responde a quem somos, não ao que queremos. A assinatura eletromagnética. Exatamente. Passamos por esse desafio hercúleo de enfrentar o corpo, que atua como um subconsciente viciado nas emoções tóxicas, e vimos que o ensaio mental cria novas rodovias no cérebro.
O grande foco que fica para quem nos ouve é a retomada da agência. Assumir o controle. O lobo frontal do cérebro é a sala de comando. É ele que desliga o volume do mundo exterior, desaprende antigas rotinas e arquiteta uma mente nova, criando um futuro sem depender do presente. E para finalizar nossa linha de raciocínio, tem um detalhe no material que conecta tudo de uma forma bem perturbadora. Conta. A epigenética mostra que viver no estresse crônico faz as células trabalharem no modo de sobrevivência por anos. Elas se desgastam para poupar energia e começam a expressar a genética de um jeito precário. O corpo passa a produzir proteínas mais baratas, de baixa qualidade. Uau, proteínas baratas. É por isso que o colágeno perde elasticidade, causando rugas, os músculos atrofiam. Ou seja, o envelhecimento acelerado é, em grande parte, o processo físico de estar preso aos estresses do passado. Então fica a reflexão final. Qual? Se o estresse nos faz fabricar proteínas baratas que deterioram o corpo, o que aconteceria se alguém conseguisse viver em um estado constante de criação, alegria e gratidão por um futuro incrível? Seria o domínio da mente o verdadeiro antídoto contra o próprio mecanismo de envelhecimento? Caramba, essa reflexão redefine tudo. Fica aí o convite para cada manhã, né, ao levantar da cama. Qual versão da realidade será observada e sentida a partir de agora? Fazer o passado de novo ou ensaiar um novo futuro? Ficamos por aqui e até a nossa próxima análise profunda.